falar. Obrigada. Pai querido, obrigada, Senhor, por entendermos quão preciosa é a obra de um profeta quando o Senhor manda obedecer. Nós sabemos também que a depressão vem e ele estava muito cansado, muito cansado. E ele se deixou levar, se abater por causa de uma mulher, mas era uma mulher muito perigosa, mas o Deus dele era maior. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Deus eterno, no pôr do sol, e quem vai entrar com jejum no lugar de Elizabeth é a Marisa. Ajuda, Senhor, dê-lhe forças para que ela possa, ó Pai, ficar essas 24 horas. E que no intervalo aí da sua oração intercessória, ela se lembre da família Manuel. Ó Deus, nós nas entregamos nas tuas mãos. Pai querido, abençoa agora a palavra que o Douglas vai trazer. Sempre aprendemos muito, Senhor, com ele, porque eu tenho certeza que ele é batizado com teu Santo Espírito. Nos abençoa. Obrigado, porque a Renata hoje está nos visitando. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido Boa Douglas, tarde, irmã. Falar um boa pouquinho. tarde. Boa tarde, É, Raimundo. a Boa tarde. Maria, a Maria da Conceição Silva. Está aqui Você conosco? sabendo, essa mulher de azul Obrigada, é minha Maria Conceição. irmã. Maria Obrigada, da Maria. Silva, ora por ela. Tá bom também. Obrigada, Ela está Raimundo. nos visitando também. Ok. Deus abençoa. Amém. Seja bem-vinda É à minha nossa irmã, ela. Obrigada, Raimunda. Obrigada. Querido Douglas, é um prazer. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmãozinho Douglas. E tem uma semana que a gente não vê. Hoje é domingo, viu? Como eu sempre digo, domingo chega rapidão, né, Douglas? Outro dia, domingo, já estamos domingo de novo, gente. Já estamos já 19 de abril, começou a abrir outro dia, viu? Já estamos já no final do mês de abril. Com você, Deus, a palavra, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, Douglas. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda à nossa família aqui. É Raimunda, né, que está nos visitando, e a nossa irmã Renata. Renata, que fala está conosco nos ouvindo, da Alemanha. Deixa a Alessandra só resolver. Maria da Conceição Silva. Maria, seja muito bem-vinda. Uma alegria ter vocês aqui. Quero agradecer pelas felicitações no meu aniversário durante a semana. Fiquei muito feliz. Esta família é uma família de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, por cada um de vocês e muito, muito obrigado pelo carinho. Vou tentar falar bem devagar para nossa irmã Jane traduzir para nossa irmã, para que ela também possa entender a mensagem desta tarde. Renata se chama. Irmã Renata, se eu acelerar um pouco aqui, vocês me dêem um sinal aí para eu poder, tá bom, irmã Jane? Eu vou ficar de olho aqui na telinha com você, para que dê tempo de eu falar pausadamente para você traduzir para ela. Diz para ela que Jesus ama ela demais. Essa é a primeira palavra para ela. A família Manuel está muito contente de tê-la aqui conosco. E o Espírito vai falar poderosamente. Convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias. Os textos base dessa tarde vão encontrar-se no Evangelho de João, no capítulo 3. É uma história muito conhecida, tá? Não vou deter tempo lendo todos os textos, mas você vai acompanhando a leitura, João capítulo 3, a partir do verso 1, porque eu vou falar pausadamente, então não daria tempo de eu ler todos o texto bíblico, tá bom?
Vamos, o texto vai basear nisso, na história de Nicodemos, que nós vamos estudar. Depois você vai avançar um pouco para João 7, eu vou falando durante a pregação, João capítulo 19 também, tá? Esses são os textos bases do estudo dessa tarde. Nós temos aqui o encontro que mudou tudo, né? Enquanto já tivemos a oração, então não vamos orar novamente. Enquanto você vai procurando aí o Evangelho de João na sua Bíblia, eu quero perguntar para você, como foi a sua semana? Foi bênção? Lembre-se, a nossa semana e o nosso dia só é bom quando nós falamos de Jesus para alguém, tá bom? Não classifique a sua semana ou seu dia como bom ou ruim pelas circunstâncias que acontecem. Lembrem-se, essas mesmas coisas aconteceram com pessoas que creem em Deus, com adventistas, com católicos, com qualquer denominação, porque nós vivemos num mundo na qual o plano de fundo chama-se o grande conflito. Então, o nosso dia só é bom quando falamos de Jesus para alguém, tá bom? Um encontro que mudou uma vida. E é para este encontro que eu convido você nesta tarde. O cenário aqui que eu quero que você venha participar, que você agora entre com a sua mente, com o seu coração, com sua vida profundamente. Vamos voltar lá para as cenas da Paixão de Cristo, para a semana da crucifixão de Jesus. Mas o cenário aqui vai ser um pouco antes, tá bom? Mas vamos para os momentos finais dessa Paixão de Cristo, aonde aparece uma figura surpreendente. Que figura é essa? Quem é essa pessoa? Nicodemos. Aparece aqui um homem rico, um homem respeitado, membro do Sinédrio. E o nome eu já disse, Nicodemos. Mas a história de Nicodemos, ela não começa no Calvário. A história de Nicodemos, a aparição desse homem aqui no cenário de Jesus, lógico que Nicodemos já existia, mas nesse cenário bíblico, essa história ela começa 3 anos e meio antes da cena do Calvário, em uma noite silenciosa na cidade de Jerusalém. Essa noite silenciosa na cidade de Jerusalém, um líder religioso, cujo nome Nicodemos, foi procurar Jesus. Não em público, mas no escuro da noite. E aquele encontro mudou completamente a sua vida. Quem era Nicodemos? A Bíblia o apresenta em João, capítulo 3, verso 1, e você está com a sua Bíblia aberta, e diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E isso significa que ele era fariseu, membro do Sinédrio, e o Sinédrio era o Supremo Tribunal Religioso de Israel. Então nós temos aqui algumas características. Ele era também um mestre da lei. Era um homem, um líder respeitado ali da nação. Sabe qual é o significado do nome Nicodemos? Seu nome significa vitória do povo ou líder do povo. Segundo o comentário bíblico adventista, Nicodemos provavelmente era um dos homens mais influentes da elite religiosa judaica. Ele conhecia profundamente a lei de Moisés, as tradições rabínicas, a teologia judaica. Mas, apesar de todo o conhecimento, algo estava faltando. Havia um vazio espiritual na sua alma. E nós temos um líder religioso com uma alma vazia. Nicodemos era um homem religioso. Mas eu quero dizer algo para você.
Religião não é o mesmo que transformação espiritual. Ele tinha conhecimento bíblico. Nicodemos tinha prestígio religioso. Ele também tinha respeito social. E Nicodemos tinha uma coisa que talvez muitos vieram aqui nessa tarde, com o mesmo sentimento que Nicodemos. Nicodemos, apesar de todo esse prestígio, apesar de todo o conhecimento bíblico, apesar do respeito social, Nicodemos não tinha a certeza da salvação. Segundo Ellen White, muitos líderes religiosos da época estavam presos ao formalismo. E no livro O Desejado de Todas as Nações, ela escreve que Nicodemos havia ouvido Jesus no templo. E ele ficou profundamente impressionado com as palavras de Jesus. Ele percebeu algo diferente naquele jovem rabi da Galileia. Algo que os outros rabinos não tinham. Autoridade espiritual, pureza moral e poder divino. O discípulo da noite. Olha aí na sua Bíblia, João capítulo 3, no verso 2, que diz: Este de noite foi ter com Jesus. A pergunta é: por que à noite? Existem algumas possibilidades para isso. Uma das possibilidades, por ele ter procurado Jesus à noite, era o medo de ser visto. Outra possibilidade seria uma cautela política. E uma outra possibilidade também, o desejo de uma conversa privada. Provavelmente, todas essas possibilidades, todos esses fatores estavam presentes. O fato é que Nicodemos não queria que os outros membros do Sinédrio soubessem que ele estava interessado em Jesus. Mas mesmo assim, ele foi. Porque quando o Espírito Santo trabalha no coração, a pessoa começa a buscar respostas. E Jesus, ele vai direto no coração do problema. E no início da conversa nós temos Nicodemos e ele começa elogiando Jesus. E os textos bíblicos diz que Nicodemos diz assim: Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Mas Jesus faz o quê? Interrompe a conversa. E ele interrompe com uma declaração muito chocante. João, capítulo 3, verso 3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não fala sobre teologia. Jesus não fala sobre política. Jesus não fala sobre forma religiosa. Jesus fala sobre transformação interior. E o novo nascimento. Nicodemos fica confuso e ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos está pensando fisicamente, mas Jesus está falando espiritualmente. O novo nascimento significa uma nova mente, um novo coração e uma nova vida. Segundo Ellen White, o novo nascimento é uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo no coração humano. Não é apenas melhorar o comportamento, é transformar a natureza.
Por isso, Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, verso 5, e Jesus continua: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus apresenta dois elementos: a água, que simboliza o batismo. E o batismo representa a morte para o pecado, o sepultamento da velha vida e o início de uma nova vida. O segundo elemento é o Espírito. O Espírito representa a obra interior do Espírito Santo. Sem essa obra interior, o batismo se torna apenas um ritual. E eu pergunto, você já foi batizado pelo Espírito? O comentário bíblico adventista nos explica que o novo nascimento envolve justificação. O novo nascimento envolve regeneração e também santificação inicial. Por isso, Jesus vai mostrar sobre a serpente no deserto. E agora, Jesus, aqui em João, no capítulo 3, no verso 14, Jesus vai citar uma história do Antigo Testamento. E olha o que Jesus cita em João, capítulo 3, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta referência aponta para Números capítulo 21, quando Israel foi atacado por serpentes venenosas. E Deus ordenou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E quem olhasse para aquela serpente seria curado. Jesus estava dizendo: assim como aquela serpente foi levantada, ele seria levantado na cruz. E todo aquele que olhar para ele com fé será salvo. 3 anos se passaram depois desta noite desse encontro. 3 anos de silêncio depois deste encontro. Nicodemos desaparece, mas algo estava acontecendo em seu coração. 3 anos depois, Nicodemos reaparece. E você pode ver isso lá em João capítulo 7 agora, dos versos 50 e 51. Aonde o Sinédrio estava tentando condenar Jesus. E Nicodemos levanta uma pergunta: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Olha Nicodemos aparecendo aqui. E isso foi um ato de coragem, mas ainda não era coragem completa, apenas um ato. Ele ainda estava num processo de decisão, mas finalmente vem a luz. A última vez que Nicodemos aparece é no Calvário. João capítulo 19, e o verso 39 diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido de noite ter com Jesus. Agora ele não está mais escondido. Agora ele aparece publicamente. Ele traz cerca de 35 quilos de especiarias para preparar o corpo de Jesus. Isso era uma quantidade digna de um rei. Segundo Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, Nicodemos usou sua riqueza para honrar o Salvador. Aquele homem que antes veio à noite, agora se identifica publicamente com Cristo. Um nascimento espiritual demorado, eu confesso. E Nicodemos representa algo muito real. Algumas conversões são instantâneas.
Outras conversões são processos longos. A semente plantada naquela noite do Evangelho de João, capítulo 3, ela cresceu silenciosamente até florescer aos pés da cruz. A mensagem central da história de Nicodemos, ela é simples. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero falar algo profundo ao seu coração. Religião não salva. Tradição não salva. Conhecimento bíblico não salva. O que salva? Somente um coração transformado pelo Espírito Santo. Hoje, família Emanuel, você está diante de Cristo como Nicodemos. Da mesma maneira que Nicodemos esteve diante de Jesus naquela noite, hoje eu e você estamos diante desse Jesus. Talvez você conheça a Bíblia, você frequente a igreja, tenha respeito pelas tradições, mas ainda não se entregou por completo. E a cruz está diante de você. O Salvador está diante de você. E ele está te dizendo: é tempo de nascer de novo. É tempo de deixar o passado. É tempo de abrir o seu coração e de viver para mim. Não há mais espaço para desculpas. A religião não salva. O conhecimento religioso não salva. A moralidade não salva. O que salva é um coração transformado pelo Espírito Santo. Nicodemos veio à noite com medo e dúvidas. Ele se escondeu, pensou em estratégias, ponderou riscos, mas finalmente, diante da cruz, ele tomou a sua decisão. Ele não esperou mais, ele se entregou. E hoje Jesus olha para você, família Emanuel, e te pergunta: você vai continuar vivendo na sombra da dúvida ou vai vir para a luz da fé? O que ele fez na cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, foi completo, foi suficiente, foi perfeito. Mas ele precisa do seu sim para que a vida nova seja real em você. Não adie, não hesite, não procure justificativas, porque o sangue de Jesus está pronto para purificar. O Espírito Santo está pronto para renovar. E a graça de Deus, pronta para transformar você agora. Você pode decidir hoje aceitar a salvação completa, deixar o medo para trás e viver como uma nova criatura em Cristo. Se você disser sim agora, não estará apenas fazendo um gesto religioso, estará participando do mesmo poder que transformou Nicodemos. E centenas de anos depois, milhões de corações foram transformados para a vida eterna. Não deixe a noite vencer você. Venha para a luz agora. Nasça de novo. Transforme a sua vida e entregue o seu coração a Cristo. E eu já vi as mãozinhas levantadas. E se você quer dizer sim nesse momento, o céu para olhar a sua decisão. Eu também quero dizer que sim. Nós estamos diante da cruz. Nós não vamos mais nos esconder como Nicodemos. Nós não teremos mais medo de nos encontrarmos com o Salvador, com Jesus. Eu não sei qual é o sinédrio
Qual é o que te impede de você ir publicamente confessar esse Jesus? Mas hoje, neste momento, tarde aqui no Brasil, e já noite para alguns que estão na Europa, nós, diante desse céu, queremos dizer sim ao nosso Salvador. Se porventura tem alguém aqui que ainda não nasceu da água, esse é o momento de você falar para Jesus: Senhor, eu quero ser batizado também, eu quero nascer da água. Mas se porventura tem alguém aqui que já nasceu da água, mas ainda não nasceu do Espírito, com esse gesto de levantar a mão, você também está dizendo: Espírito Santo, batiza-me, porque eu quero nascer de novo no Espírito, porque da água eu já nasci. O nosso sim é para esse Salvador, para esse Jesus Cristo. Glória a Deus por sua decisão. Hoje o céu parou para olhar, e aqui tem uma família, pessoas com as mãos levantadas, dizendo para esse mundo caído, para os anjos caídos, de que lado nós estamos no grande conflito. E para os anjos que estão no céu, para os mundos não caídos, que olham o cenário da terra, pessoas tomando a decisão e dizendo sim por Jesus, olhando e contemplando a cruz e aceitando o sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Eu vou pedir para a Cleidinha pôr uma música para a gente meditar. E eu quero orar depois para você no final. Escute essa canção. Louve a Deus. Entregue o seu coração a Ele, porque Jesus está voltando. E eu quero orar especialmente para você no final. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que
Deus seja louvado por sua decisão. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, que eu quero orar especialmente por cada um de vocês, por sua decisão. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus do céu, da terra, do mar, Senhor Todo-Poderoso, hoje nós estamos, Senhor, diante de Ti, da mesma maneira que Nicodemos esteve naquela noite. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos medos, Senhor, nossa hesitação. Reconhecemos que muitas vezes nós nos escondemos em tradições, nos escondemos em religiosidade, sem nos render no Senhor de fato a Ti. Mas o Senhor nos chamou nesta tarde e noite para alguns. Nasçam de novo, venham à luz, entreguem as suas vidas. E foi por isso, Senhor, que nós nos levantamos, as nossas mãos nos levantamos, nós nos manifestamos para dizer, Senhor Jesus, nós escolhemos nascer de novo. Nós escolhemos abandonar o pecado, escolhemos abandonar a dúvida, o orgulho, a hipocrisia. Nós escolhemos colocar a nossa vida inteira em tuas mãos, Senhor. Transforma-nos com o teu Espírito Santo. Renova o nosso coração, purifica a nossa mente e fortalece a nossa fé. Que possamos viver com coragem, determinação e santidade, refletindo Cristo em cada palavra, em cada ação e em cada pensamento. Pai, não queremos apenas admirar a cruz, queremos participar da cruz em nossas vidas, carregando o fardo do compromisso com o teu reino, obedecendo a tua vontade, testemunhando a tua graça, que o teu poder faça em nós o que nem nossas palavras nem nossas forças podem fazer, e que possamos ser, para este mundo, uma luz viva do teu amor e da tua salvação. Assim como Nicodemos se tornou um discípulo de luz, em nome de Jesus, o nosso Senhor ressuscitado, transforme a nossa vida. Que cada um que levantou a sua mão neste momento na família Emanuel sejam os seus agentes aqui na terra. Luz viva para esse mundo. Testemunhos vivos de Jesus, do amor de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor faz. E obrigado também por tudo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Por isso, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos nas suas mãos. Toma, Espírito Santo, a nossa vida e faça a faxina espiritual que seja necessário dentro de nós. Molde, transforme os nossos pensamentos, as nossas ações, que tudo possa refletir o caráter e o amor de Jesus a esse mundo. Nós oramos no teu nome, Jesus Cristo. E eu termino essa oração com uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito esteja com toda a família Emanuel. E a família Emanuel diga amém, amém e amém. Amém.